Hoje pela manhã, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu dois caras que seriam os executores do assassinato da Marielle e do seu motorista. Primeira coisa que salta aos olhos, que são dois ex-integrantes da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Um deles, notadamente, é assim que a imprensa tem se referido, reconhecido pelas autoridades como um matador que estava na boca e nas cabeças de todos aqueles responsáveis pela segurança pública. O caso, não, ele chama a atenção por isso, mas se as autoridades sabiam que o cara era um matador, como é que o cara vivia? Inclusive, não vou nem usar o lugar onde ele vivia, né? Para que não digam que eu estou fazendo conexões injustas. E acho que pelas informações que tem, as conexões seriam injustas mesmo. Mas ele mora num certo condomínio residencial que tem gente importante lá. O outro fato interessante é que esta ação que foi desencadeada hoje, ela se deu por uma casualidade, porque aqueles policiais que estavam cuidando e monitorando essas duas pessoas perceberam que eles estavam saindo de casa às 4h30 da manhã, ambos ao mesmo tempo. E o que é interessante é que a prisão estava planejada para se dar no dia do aniversário de 1 ano da morte de Marielle. Uma investigação policial, uma ação policial, uma ação de Estado não pode ser marcada a partir de uma data de referência. Ou ela tem que ser feita ou ela não tem que ser feita. O problema é que o Brasil virou isso, né? É o país onde as operações receberam apelidos e os seus apelidos entregam fama aos que desenvolvem, executam essas operações. Ora, se era sabido, se havia os elementos que mostravam que esses dois caras eram os executores, a prisão tinha que ter sido feita. Mas parece que os caras sabiam do que iria acontecer, portanto saíram de casa às 4h30 da manhã, e aí alguns policiais se aperceberam e precipitaram, anteciparam a operação. Falta agora o mandante, né? E os motivos para o crime é sabido, né? Isso a gente sabe que o fato da Marielle estar envolvidas com políticas de esquerda, com políticas que atacavam as milícias no Rio de Janeiro, determinaram este procedimento mafioso, que é da eliminação do adversário político pela via física. Então, agora é descobrir quem é o mandante. Interessantíssimo também a investigação da Polícia Federal, que investigava a Polícia Civil do Rio. Hoje, os jornais começam a divulgar vazamentos deste inquérito da Polícia Federal, que mostram coisas do Arco da Velha. Bom, eu passei aqui para falar sobre esse caso, porque já vinha falando, me referindo a circunstâncias onde a justiça, onde o aparato judicial, quando eu falo aparato judicial, eu falo de Ministério Público, eu falo de Polícia Civil, eu falo de Polícia Militar, eu falo de promotor, eu falo de juiz. Mas eu não falo do governador do Estado, que neste caso estava junto com o delegado responsável pela investigação, o Witzel, estava junto com o delegado na entrevista coletiva. Interessantíssimo. Interessantíssimo, um governador de estado presente
na coletiva que oferece detalhes sobre a prisão dos executores da Marielle ou dos prováveis executores da Marielle, sendo que esse cara, o Weinzel, foi aquele que quebrou a placa com o nome dela em campanha eleitoral, apoiou a quebra da placa. Era gente do seu partido que fez isso. Esse é um caso muito interessante, que nós temos que prestar atenção. Bom, hoje em dia, vira e mexe, a gente tem que falar de Bolsonaro. Bolsonaro também falou sobre o caso, mas eu não quero falar sobre Bolsonaro, eu quero marcar estas 3 circunstâncias. Uma operação que era para ser feita no dia do aniversário da morte da Marielle, a Polícia Federal investigando a Polícia Civil e agora vazando informações, e o governador de estado junto com o delegado que coordenou as operações. Muito interessante. Espero que eles nos mostrem os mandantes. Estes é que devem apodrecer na cadeia. Acerca de milícias, escrevam novidades